Olá, meu nome é Rodrigo, sou casado com a Joyce, temos 3 filhos, a Alice a mais velha, a Letícia do meio, e agora temos um bebê de 6 meses, que leva o nome de Josias. Servimos ao Senhor junto à Missão Novas Tribos do Brasil. Hoje estamos atuando no Centro de Treinamento Missionário Shekinah, em Vianópolis, Goiás. E é um grande prazer, um grande privilégio poder viver momentos aqui em Vitória da Conquista, juntamente com esta igreja local, esta igreja tão amada que tem acompanhado a Missão Novas Tribos do Brasil já há tantos anos e que tem dado um bom testemunho, né? Por onde quer que nós passamos, temos ouvido bom testemunho desta igreja amada. Então, nós ficamos muito felizes e eu gostaria de compartilhar com os irmãos um trecho da Palavra de Deus que tem me acompanhado já há alguns anos e que sempre me ajuda a meditar um pouco mais a respeito do meu envolvimento com a obra do Senhor, da minha família, me ajuda a entender quão importante é sermos relevantes no reino do Senhor, na obra do Senhor, naquilo que Ele tem feito neste mundo. Sempre quando eu penso sobre relevância, me vem na mente o personagem onde nós iremos ler. O livro deste personagem leva o seu nome, que é Neemias, e eu gostaria de meditar em algumas características, alguns sinais que nós vemos na vida de Neemias, antes mesmo de ele ser um servo relevante na obra do Senhor, na causa do Senhor em seus dias. Nós sabemos que o povo, naqueles dias, nos dias de Neemias, era um povo que vivia dias difíceis, era um povo que vivia um tempo de escravidão, um povo que vivia dias de muito sofrimento, porque eles foram levados cativos e agora estavam vivendo sob uma opressão de um outro reino. Não estavam mais vivendo dias vitoriosos, dias de triunfo, como o povo de Israel viveu por tantos anos. E diante desta situação, diante deste momento em que eles viviam, de repente encontramos um servo, por nome Neemias. E este servo entra na história e o Senhor nos dá o privilégio de conhecer essa história com muitos detalhes, através do livro de Neemias. E eu quero meditar um pouco a respeito daquilo que nós vemos na vida de Neemias e como é importante essas características estarem presentes na vida de todo aquele que quer ter alguma relevância na obra do Senhor, alguma relevância com a causa do Senhor. Então vamos ler Neemias capítulo 1, pretendo ler alguns versículos aqui e alguns versículos também no capítulo 2, mas nós vamos por partes, analisando verso a verso e tirando aqui ensinamentos para as nossas vidas. Neemias capítulo 1, versículo 1 e 2 diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Versículo 2 diz, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Então nós vamos parar por aqui e perceber que antes mesmo de Neemias se envolver com a reconstrução dos muros, que é a obra que ele tanto ficou conhecido por encabeçar e realizar, inclusive ele é conhecido até os dias de hoje, né, na nação de Israel, e muito respeitado, honrado por isso. O fato é que antes mesmo de ele se envolver com esta obra, nós vemos uma característica muito importante na vida dele e que nós devemos tê-la também se queremos ter relevância na obra do Senhor, se queremos ter relevância com a causa do Senhor. O texto diz no versículo 2 que Anani, um de seus irmãos, chegou e ele simplesmente perguntou-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e também perguntou acerca de Jerusalém. Nós sabemos que nesses dias, naqueles dias,
as guerras, uma das características das guerras e dos conflitos bélicos que existiam na época, uma das características era que um rei, ao dominar uma outra nação ou um outro império, ele normalmente levavam pessoas cativas e faziam dessas pessoas escravas, mas deixavam outras. E essas outras pessoas que ficavam, ele obrigava-as a trabalhar nos seus campos, e aquela produção já não pertencia mais a essas pessoas, não pertenciam mais aos trabalhadores, mas sim àquele reino que agora dominava sobre eles. E aqui nós vemos, então, Anani chegando, um dos irmãos ali de Neemias, e ele faz uma pergunta, ele quer saber, ele tem interesse pelos irmãos que ficaram, pelos judeus que restaram do cativeiro, aqueles que não foram levados para a terra do cativeiro, mas agora sim ficaram em suas próprias terras na região de Jerusalém. E o fato é que, ao ter este interesse, ao demonstrar esse interesse, nós vemos então uma cadeia de acontecimentos que só foi possível de acontecer a partir do seu interesse. Então eu quero destacar a tamanha importância que existe nas vidas daqueles que são relevantes na obra do Senhor. Sem interesse, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem interesse, não podemos avançar de modo algum. Agora, com interesse, com a graça do Senhor, temos condições de avançar, temos condições de caminhar adiante. E eu quero ressaltar a importância de demonstrar interesse pela causa do Senhor. E nós podemos aplicar isso em nossas vidas de uma forma muito simples. Qual tem sido o seu interesse com os evangelismos da sua igreja local? Qual tem sido o seu interesse com o trabalho de discipulado? Qual tem sido o seu interesse com aqueles povos que ainda não foram alcançados com a graça do Senhor, com o evangelho de Deus? E se paramos para pensar sobre isso, nós começamos a reparar, então, o quanto é importante termos o interesse, porque o interesse é o ponto de partida. Precisamos ter interesse com as coisas do Senhor, se é que queremos ter relevância na obra do próprio Senhor. Então, levando em consideração essa necessidade em nossas vidas, nós começamos a perceber que, através desta dúvida que ele tinha, através desse interesse, ele agora tem uma informação. Nós vemos no versículo 3, então, a resposta de Anani. E a resposta consistia das seguintes informações. No versículo 3 do capítulo 1 diz: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E é interessante que a notícia ela não era boa, ela não era agradável, ela não era nada positiva, ela não era otimista. Os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. É interessante notar uma característica de Neemias que eu não mencionei no versículo 2, porque ela está lá no versículo 11, quando ele declara, no versículo 11, no finalzinho, que ele era o copeiro do rei. Então, sendo o copeiro do rei, ele tinha privilégios que outros não tinham. Ele vivia no palácio, ele comia bem, ele bebia bem, apesar de ser cativo, ele tinha uma posição privilegiada. Ele tinha uma condição de vida melhor do que os outros irmãos, talvez da grande maioria dos seus irmãos hebreus, né, do povo de Israel. Mas é interessante que isso não o impediu de ter interesse pelos seus. Isso não impediu que ele realmente tivesse um envolvimento com aqueles que não estavam na sua posição. Isso é muito importante pensarmos, porque normalmente, quando nós estamos com a nossa vida tranquila, nós não temos a tendência de pensar no outro. Nós temos facilidade de imaginar a situação do outro e sofrer aquilo que o outro sofre quando nós estamos vivendo algo semelhante ou quando nós já passamos por aquilo. Mas quando nós estamos vivendo bem
e quando nós estamos vivendo uma bonança, a tendência nossa é não considerar aquilo que está acontecendo com os outros, mas nem isso impediu que ele tivesse interesse pela causa do Senhor. E a notícia foi essa notícia triste. O povo estava ferido, o povo estava doente, o povo estava em miséria e desprezo. E é interessante estes dois vocábulos aqui, porque é exatamente este o quadro do mundo hoje sem Deus. Aqueles que não foram redimidos pelo sangue de Cristo, a situação deles é exatamente a situação desse povo aqui, embora era um povo que conhecia o Senhor. É uma situação de miséria e desprezo. E qual é a nossa relação, ou qual é a nossa atitude diante disso? Então temos agora a segunda atitude, a segunda característica de um servo que tem relevância, que é relevante na obra do Senhor, no versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, a segunda característica que eu quero destacar aos ouvintes é o fato de que, se nós queremos ser relevantes na obra do Senhor, na causa do Senhor, nós precisamos ser sensibilizados com a causa do Senhor. Nós precisamos ser tocados com a causa do Mestre. É essa uma atitude notória na vida de Neemias, dentre outras que nós vamos mencionar. O fato é que no versículo 4 nós vemos declarado que, ao ouvir a notícia de que o povo estava em miséria e desprezo, ao ouvir a notícia de que as portas dos muros de Jerusalém, elas foram queimadas a fogo, as portas dos muros, que um dia simbolizou a segurança do povo, que simbolizou força, que simbolizou um poder sobre as outras nações por ter uma defesa, uma maneira de se defender. Agora essas portas estavam destruídas a fogo. Ao ouvir tudo isso, ele chora, ele lamenta, ele ora e ele jejua. Ele tem uma atitude de sensibilidade total e completa. Ele permite essas notícias entrar nos seus ouvidos, alcançar o seu coração e a sua mente, e agora ele sofre. Ele sofre como se ele estivesse lá naquelas terras, trabalhando dia após dia, sabendo que eles não teriam nenhum fruto daquele trabalho, mas que tudo seria devolvido ao rei que subjugava aquele povo. Ele se sensibiliza. Eu me lembro de um período da minha vida onde eu tive um problema com essa questão de sensibilidade no coração. A minha fase de juventude, eu cresci com o conceito equivocado de que homem não chora. E talvez alguns de vocês vão se espantar com essa declaração, quando eu disse que é um conceito equivocado, né? Porque, de fato, hoje eu tenho a compreensão e nós temos um respaldo bíblico de que isso não é uma verdade bíblica, de que homem não chora, de que homem não se sensibiliza. Eu não estou dizendo que temos que ser totalmente sensibilizados com tudo o que acontece. Não, não é isso. Mas nós precisamos ser sensibilizados. O nosso Senhor Jesus Cristo foi sensível a várias situações, em vários momentos na vida. Quando ele viu a situação de Marta e de Maria, qual foi a sua atitude diante do choro e do lamento que comovia tudo aquilo ali com a morte de Lázaro, né? Jesus chorou. Ele se sensibilizou também. Então nós vemos que a sensibilização, essa capacidade de entender a dor do outro e permitir que essa dor também alcance os nossos corações, é algo muito profundo e necessário na vida de quem tem relevância. E voltando ao meu exemplo, eu tinha essa concepção de que homem não pode chorar, homem não chora, e eu sempre cresci com um coração muito duro.
sempre me policiando para eu não demonstrar nenhum tipo de sentimento, choro, lamento, porque isso não era uma característica boa para se expor. E eu magoei a minha mãe muitas vezes, em muitos momentos da vida, durante a minha juventude. Eu falo isso para minha vergonha. E ela chorou algumas vezes por causa das minhas atitudes, por causa das minhas decisões. E por mais triste e terrível que isso possa soar, a verdade é que eu não consegui pedir perdão para minha mãe. Eu tinha um coração muito duro. E o choro dela nem sequer podia alcançar o meu coração ao ponto de me sensibilizar e me levar a pedir perdão à minha mãe. E foi depois de alguns anos que meu pai, conversando comigo, me aconselhando, orando comigo, me ajudou a entender de que tinha alguma coisa errada dentro de mim, dentro do meu coração. E nós começamos a orar, pedir ao Senhor que quebrantasse o meu coração, que me desse sensibilidade suficiente para sentir a dor da minha mãe, entender, não só no meu intelecto, mas na minha afeição, de que eu estava errado e que eu precisava pedir perdão para minha mãe. Pedir perdão para o Senhor e pedir perdão para minha mãe. Eu até pedia perdão a Deus, mas a minha mãe eu não conseguia. E chegou um dia que Deus realmente fez um trabalho na minha vida, e eu me lembro daquele dia como se fosse hoje. Eu chegando à beira da cama da minha mãe deitada, chorando por algo que eu fiz, ferindo-a. Eu disse: mãe, me perdoe, eu sei que eu estou errado. E ela começou a chorar, virou, me abraçou, e eu me lembro como eu chorei aquela noite. Chorei como não chorava há muitos anos. E Deus foi mudando o meu coração, sensibilizando ao meu coração. Meus irmãos, qual foi a última vez que você chorou pela causa do Senhor? Qual foi a última vez que você sentiu a dor, a miséria e o desprezo daqueles que estão em sua volta? Qual foi a última vez que você lamentou pelo seu filho, mãe? Qual foi a última vez que você lamentou pelo seu filho, pai? Qual foi a última vez que a situação do seu irmão te comoveu ao ponto de levá-lo aos seus joelhos e clamar ao Senhor por graça, misericórdia, sabedoria? Porque essa é uma característica de alguém que tem relevância no reino do Senhor, na obra que o Senhor está realizando. Então nós vemos isso na vida de Neemias. E logo depois do versículo 4, ele discorre toda essa oração até o versículo 10. Até o 11, perdão. Então ele ora ao Senhor pedindo graça. Eu vou ler o versículo 11 que diz: Senhor, ele conclui a sua oração dizendo: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer ao teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu copeiro do rei. Então, a terceira característica que nós queremos destacar aqui é o fato de que ele não só se importava com a causa do Senhor, ele não só se sensibilizava com a causa do Senhor, mas ele dependia do Senhor. Ele dependia do Senhor. Porque ele orava ao Senhor, ele clamava ao Senhor. E antes de tomar qualquer atitude, ele se colocou à disposição do Senhor. E ele clamou que o Senhor desse para ele a graça perante aquele homem. Nós vamos ler logo adiante que se trata de Artaxerxes, o rei daquela época. Então nós vemos o fato de que ele dependia do Senhor e como nós precisamos aprender a depender do Senhor. Às vezes, nós esquecemos de que se nós temos algum dom, se nós temos algum talento, alguma capacidade, se nós temos algo em nós que faz nos pensar que nós somos capazes, aptos para alguma coisa, às vezes nós deixamos Deus de lado e esquecemos que tudo isso é graça do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. E que nós não vamos realizar absolutamente nada que irá redundar em glória ao nome do nosso Deus e resultados eternos, se não for feito na dependência do Senhor. Eu e você até podemos fazer muitas coisas, mas se não for na dependência do Senhor, não irá ter nenhum efeito para a eternidade.
Agora, quando dependemos do Senhor, então, nós temos relevância na causa do Senhor, na causa do Mestre, porque Ele é exaltado, porque Ele é glorificado, porque Ele é quem, de fato, merece toda a honra e glória, e não nós. Nós somos meros trabalhadores na obra do Senhor. No capítulo 2, no versículo 1, diz então: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho, e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. É interessante, então, notar que ele estava fazendo exatamente aquilo que ele fazia todos os dias. Ele estava cumprindo o seu ofício. Neemias estava servindo vinho ao rei, que era o seu papel. Ele era o copeiro do rei. Ele tinha essa responsabilidade, esse ofício, e ele não estava fazendo nada de errado. Ele não estava fazendo nada de errado. Mas o interessante, meus irmãos, eu quero destacar aqui a quarta característica de quem tem relevância na obra do Senhor. Aquele que tem relevância na obra do Senhor, ele é transformado pelo Senhor. A sua afeição mudou. A afeição de Neemias mudou. E o rei reparou isso. Tudo bem, né? Os estudiosos, escritores, historiadores dizem que talvez este medo ocorreu pelo fato de que ele, por ser copeiro do rei, ele sempre tinha que ter uma postura boa, uma postura que demonstrasse e transmitisse confiança ao rei. E quando o copeiro não fazia isso, o rei tinha dúvidas a respeito daquilo que estava sendo servido, porque poderia ser algum envenenamento, algum tipo de contaminação, e o copeiro podia, inclusive, pagar com sua própria vida se ele não tivesse uma boa afeição diante do rei. Ele poderia ser morto por se portar inadequadamente diante daquele rei. Mas o texto diz que o rei perguntou: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Então, o rei conhecia Neemias. E ele afirma: não é isso tristeza de coração, no versículo 2. Então, ele sabia que tinha algo no coração. Existiu agora algo notório, visível no coração de Neemias, que se mostrava através do seu rosto, da sua face, e o rei ficou preocupado. Meus irmãos, nós, uma vez que temos interesse pela causa do Senhor, uma vez que nos sensibilizamos com a causa do Senhor, uma vez que nós dependemos do Senhor, nós então seremos transformados pelo Senhor. Seremos transformados pelo Senhor e essa transformação acontece de tal forma que nós não conseguiremos escondê-la. Nós não conseguiremos escondê-la. Lembra de Pedro? Lá no Novo Testamento, quando o Senhor disse a ele que ele negaria o Senhor Jesus Cristo, antes que o galo cantasse, e ele disse: não, eu não vou negar. E diante daquele pátio, ele ficava observando Jesus de longe. Chegou alguém e disse para ele: olha, você é um deles. Ele disse: não sou um deles. Mas aquela pessoa disse: você é assim, porque você fala como eles. Você fala como eles. Então nós vemos que essa transformação, quando ela acontece de fato, é um resultado de um relacionamento de dependência, de sensibilização, de interesse pela causa do Senhor. E é uma característica importante nas nossas vidas, se nós queremos ter relevância na obra do Senhor. Nós precisamos ser transformados pelo Senhor, dia após dia. E por último, para concluir, ele responde ao rei, no versículo 3, diz o seguinte: e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Mais uma vez,
mostrando a sua dependência no Senhor, única e exclusivamente. Ele não dependia do rei Artaxerxes, ele dependia do Senhor, e é importante frisarmos isso mais uma vez. A dependência do Senhor, no Senhor, é fundamental, é ingrediente fundamental na vida daqueles que são relevantes na obra do Senhor. No versículo 5 diz: E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Concluindo, aqueles que têm relevância no reino do Senhor, na obra do Senhor, aqueles que têm relevância no trabalho do Senhor, são pessoas que tomam atitudes. Não são pessoas que ficam aquém assistindo como se estivesse num estádio de futebol, como se estivesse numa plateia vendo uma grande apresentação ou um grande esporte ou algo desse tipo. Essas pessoas têm protagonismo na obra do Senhor, na dependência do Senhor. Elas são usadas e têm relevância na obra do Senhor. E elas agem. Neemias agiu. Ele se interessou pela causa do Senhor, ele se sensibilizou pela causa do Senhor, ele dependeu do Senhor, ele foi transformado pelo Senhor e, por fim, ele agiu. Ele agiu pela causa do Mestre. Ele agiu. Ele disse: que eu reedifique. Que eu reedifique. Se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Nós precisamos tomar atitude. Eu não sei quantos anos, talvez alguns dias para alguns de vocês que estão ouvindo, talvez alguns meses, mas talvez para outros existe anos que vocês estão clamando e dizendo: ah, Senhor, o que queres de mim? Ah, Senhor, o que eu devo fazer? E não consegue sair desta grande dúvida, dessa posição de dúvida. E o Senhor está dizendo: vai e faça a minha obra. Ide por todo mundo e pregue o evangelho. E o Senhor está dizendo: façam discípulos. O Senhor está dizendo: ide e pregai. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós precisamos, na dependência do Senhor, abraçar a nossa identidade em Cristo Jesus e cumprir a nossa tarefa, o nosso papel, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória dele. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dirija e que nós possamos a cada dia nos identificar com esses princípios que nós acabamos de ver na vida de Neemias. E que o nome do Senhor seja honrado, exaltado para todos sempre. Amém? Eu quero orar neste momento e que o Senhor abençoe cada um de nós. Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por este momento que tivemos meditando na tua palavra. Obrigado, ó Deus, por este livro que o Senhor nos deixou, ensinando-nos o caminho que devemos trilhar, nos ensinando a respeito do Senhor, ó Deus, e de tudo aquilo que é necessário para termos uma vida vitoriosa na tua presença, ó Pai. Que possamos ser edificados através da tua palavra e do agir do teu Santo Espírito, ó Deus. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém.